Oi, gente. Me chamo Kirsi Lima, sou mulher negra retinta, de cabelos escuros e pontas amareladas. Hoje eu estou de body preto, decotado, usando brinco, anel e relógio, e atrás de mim tem um cenário com elementos de estúdio. Bem, eu sou idealizadora também do Rolê Suburbano. Rolê Suburbano é uma roda de conversa com mulheres negras, produtoras e agentes culturais que atuam na zona norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro e em municípios da Baixada Fluminense. O objetivo do projeto é dar um rolê por pontos importantes da produção cultural a partir de experiências e vivência dessas produtoras e agentes. Em 2022, a iniciativa foi contemplada pela Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, no edital Cultura nas Redes 2 e foi lançado na plataforma de YouTube da Elabore.com. A primeira edição contou com a participação de duas produtoras incríveis, que é a Juliana Ruffini e Marcele Oliveira, e nesta edição convidamos mais 4 produtoras do segmento. Mas antes da gente apresentar aqui a convidada de hoje, eu vou falar o nome das pessoas envolvidas neste projeto. O Rolê Suburbano é um projeto com produção da Elabore.com, com produção executiva de Jaqueline da Silva, Fábio França, Felipe Calarco e Juan Peixoto, designs de Pedro Peçanha, também conta com a consultoria de cenário de Clebson Prat, assessoria de imprensa de Alessandra Costa e apoio do estúdio Cria TV. E a direção em roteiro é minha e de Luna Leal. Luna Leal, que também é a nossa mestre de cerimônia. Mas antes de contar o nome da nossa convidada de hoje, eu queria falar um pouco da PENAB. A PENAB é uma política nacional chamada Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura. É uma política que visa dar, garantir continuidade aos incentivos de cultura que foram lançados no período pandêmico, que é a Lei Aldir Blanc. É, ela tem um objetivo de financiar e impulsionar projetos de todo o Brasil. Então, esse fomento, né, é destinado a municípios e estados de todo o Brasil e tem duração de 5 anos. Começou em 2023 e vai permanecer aí durante 5 anos. Acho importante a gente ressaltar isso aqui no Rolê, porque é uma conquista dos trabalhadores de cultura, né, dos agentes culturais, e foi uma lei muito importante no momento pandêmico em que a gente estava ali restrito em casa, sem poder realizar os nossos projetos em espaços públicos. Então é isso. E hoje, conta aí pra mim, Luna, quem é a nossa convidada de hoje? Tudo bem, gente? Eu sou Luna Leal. Eu sou uma mulher negra, não retinta, de cabelo black, tá preso, com um topetinho. Eu tô com um vestido verde musgo, um colar, com uma pedrinha pendurada, uma aliança, e brincos também brancos pendurados. Atrás de mim também tem um cenário com livros, coisas de estúdio. Estou sentada ao lado da Kirsi Lima. Bom, a nossa convidada é consultora e coordenadora de acessibilidade, criadora da Incluir pela Arte, com formação em produção audiovisual pela Estácio de Sá, certificação em consultoria de audiodescrição pelo Instituto Benjamin Constant e formação em produção cultural pelo Polo Educacional SESC. Ela atua em acessibilidade cultural em diversas frentes. Em 2024, ela coordenou a acessibilidade da turnê Uma Estrela Misteriosa, do Nando Reis, garantindo inclusão em todo o Brasil. Além de grandes eventos, como o Farofa do Processo, São Paulo, também acessibilizou filmes, peças de teatro, exposições e espetáculos, como o Tecnomacumba, da Rita Benedito, e o Da Janela, do Marco dos Anjos. Como pessoa com deficiência visual, vivencia diariamente os desafios do mercado audiovisual e cultural, buscando transformá-los por meio do seu trabalho. A nossa convidada é Vanessa. Vanessa, querida, dentro do Corre da Cultura, qual é o seu rolê? Ai, gente, primeiro eu tenho que agradecer estar aqui com vocês.
E eu sou uma mulher negra, não retinta, magra, alta, de cabelo black, curtinho, tá meio vermelho, meio preto, meio sem cor. Tá desse jeito aí que tá. Rosto comprido, maquiagem leve, tô com batom vinho, uma argola dourada, tô com uma camisa de manga comprida e de gola preta. Atrás de mim, uma arte das meninas aqui do rolê suburbano, que é lindíssimo. E você perguntou qual é o meu corre. O meu corre dentro da produção cultural é a acessibilidade. Hoje eu sou gestora em recursos de acessibilidade e tenho corrido bastante. Mas conta pra gente, como é que começou o seu caminho dentro da cultura, no corre da cultura, no rolê, aonde você entra na cultura, como é que você chega nesse lugar da produção cultural? Então, eu sou produtora de formação, trabalhei numa grande emissora por muitos anos e quando eu perco a visão, eu tento voltar para o mercado de trabalho e não conseguia. Não conseguia. é, E aí acontece de eu criar a empresa exatamente no momento que eu tentando voltar a trabalhar, olhei uma vaga para produtora de base. Falei, ué, produtora de base dá para fazer, né? Já estava dominando os recursos de acessibilidade, né? Sim. O leitor de tela, já me movimentava bem, que eu fiquei uns 2 anos para conseguir entender o que era ser cega, né? Aprender a andar, aprender a usar os recursos. E aí eu falei, vou lá. Não me perguntaram nada, eu também não falei que eu era deficiente. Fui lá, apliquei o currículo, tinha um bom currículo naquela época. Não, ainda tenho hoje. O currículo permanece, né? Exatamente. E aí eu chego lá na recepção e a pessoa tipo, eu falei, eu vim eu fui chamada para entrevista para vaga de produtora de base. A menina já ficou assim, Uhum. Aí eu falei, cara, é isso que vai acontecer. Aí ela falou assim, não, mas a vaga não é PCD. Eu falei assim, mas não, é vaga de produção de base. Mas é porque aqui tem escada. Eu falei assim, não, eu faço rapel. Não tem problema. Não, mas e aí foi o imbróglio e no final das contas ela não deixou eu participar. E assim, é o que eu sempre falo. Mas ela disse não. Ela falou, mas a vaga é pra isso, a vaga é pra aquilo, não tem escada, não sei o quê. E no final eu que já tava puta e falei, cara, tá bom, vou embora. E aí, o que eu mais fiquei chateada não foi o despreparo deles, não. Foi assim, o feeling. Porque a gente faz. Estamos aqui com mais de 30 anos, todo mundo já participou de vários processos seletivos. Você passa em todos que você faz? Não. Não. Então você vai lá, faz a entrevista, faz prova, faz o que for, e a pessoa fala pra você, eu te ligo. E era isso que eles podiam ter feito comigo. No mínimo, ter Sim. feito comigo. Não, eu saí dali, pé da vida, e fui embora. E aí tava muito brava, e meu marido chegou em casa, cara, abre outra empresa. Tinha acabado de fazer o curso de produção cultural do Sesc, que foi um divisor de águas. Porque quando eu chego lá, porque eu tava tentando trabalhar. Aí quando eu chego lá, éramos 20 e poucos alunos e ninguém sabia nada de acessibilidade. Eram produtores que já estavam no mercado. E eu falei, cara, como assim? Eu tenho que sair da Zona Oeste para ir para a Zona Sul, porque o eixo de acessibilidade está na Zona Sul, Centro e Zona Sul. É lá que vão estar, a descrição, Libras é lá. E eu falava assim, cara, como pode? E quando eu comecei a conversar com a galera, falei, é aqui. Aí juntou a não terem deixado eu fazer a entrevista e eu abri a Incluir pela Arte. Hoje eu trabalho com o que eu gosto, nos projetos que real, oficial, é pela acessibilidade, porque a gente tem muita coisa estranha acontecendo por aí também dentro dessa obrigatoriedade de acessibilidade. A Incluir nasceu disso. Nasceu dessa vontade minha de trabalhar, né, de voltar a produzir, que é o que eu amo, de perceber que o mercado tinha um gap, que era as pessoas não sabiam como, sabia que tinha acessibilidade, mas não sabia como colocar, não entendiam muito bem, não tinham contato com pessoas com deficiência, a Zona Oeste carente e a minha vontade, e aí foi embora. Sim. Antes de eu fazer a pergunta, Vanessa, é sempre bom marcar que aqui se tem essa pesquisa, né, das mulheres negras empreendendo, então a gente, mais uma vez, não à toa, né, são as convidadas dela, mas ela que pensa e traz esses nomes de pessoas que ela quer entrevistar e entender
mas esse lugar da mulher preta empreendendo, né? Achando um buraco dentro do mercado, uma necessidade dentro de casa, uma necessidade de trabalhar, uma necessidade de tocar sua vida, né? E ver uma brecha ali e vai empreender, né? Então, é um empreendimento que tem muitas camadas, né? É o desejo, é a necessidade, não é simplesmente o herdeiro que, eu acho isso interessante, eu vou... Não, tem muitas coisas, né, envolvidas ali para começar um empreendimento, né? E é chão, é difícil, né? É chão, é difícil, imagina eu, né? Eu sou uma mulher preta e com deficiência. Então, Sim. assim, são várias camadas que você tem que ficar o tempo todo se reafirmando. Que a gente, enquanto mulher, e isso é uma coisa que eu venho observando, eu tenho uma mãe que era motorista de ônibus. Então, assim, esses atravessamentos sobre a profissão da mulher, eu vejo desde pequena. Minha mãe precisando reafirmar quem era ela, Sim. reafirmar que ela era uma boa profissional. Foi uma das primeiras mulheres motoristas de coletivo no Rio de Janeiro. Então, assim, essa briga da gente se posicionar quanto mulher, né, quanto produtora, quanto mãe, quanto qualquer outra coisa, é uma briga muito grande, porque assim, a nossa formação, né, a formação que os meninos têm desse lugar da mulher, de que os homens têm um lugar aqui e as mulheres têm um lugar aqui. E você não tente chegar ali, porque você não vai chegar. Então, assim, dentro da produção ainda mais, eu percebo que a gente tem que ficar se reafirmando o tempo todo. Reafirmando quanto produtora barra mãe, como produtora barra esposa, o tempo todo. E é muito bacana vocês trazerem aqui mulheres pretas para falar sobre isso, porque não é o lugar que a gente tem para falar, sabe? Exatamente. Qual é o lugar que a gente fala sobre isso? Quais são os programas que são voltados para isso? Né? A gente hoje está num momento que a gente começa a ter um espaço. Mas por que a gente tem um espaço? Porque alguém como vocês falou assim, vamos lá, vamos dar voz. Tá chorando, tá, Vanessa? Não Aqui chore, está chorando. Mas Nossa, cara, tá o ponto aqui. porque precisa muito disso, sabe? Porque assim, eu vejo mulheres maravilhosas fazendo trabalhos maravilhosos dentro de comunidade. E assim, elas não são vistas. Sabe por que elas não são vistas? Porque não querem olhar. Não querem olhar. Então, assim, quando eu percebo, né, e encontro pessoas que têm o entendimento que, peraí, tem muita gente boa ali. E aí usa a sua potência, a sua capacidade, os seus recursos, que vocês têm o recurso de vocês prestarem aqui para terem montado esse podcast. Coisa que às vezes as outras pessoas que vocês estão apresentando aqui não têm condições, e não é condições só financeira, não, é condição de pensar que elas podem. Porque o maior problema de nós, mulheres pretas, é que às vezes a gente não colocar a gente num lugar, que a gente não vê outro. A gente não consegue sair desse lugar que colocaram a gente, sabe? Sim. E aí, quando vocês chamam, e vocês falam, e vocês dão nome, e falam assim, é para falar, é para nós, mulheres pretas, produtoras, falarmos do nosso trabalho, nossas dores, é um lugar que a gente não encontra. A gente vai encontrar onde? Na reunião de família, no salão de beleza, no mercado, no hortifruti, mas num lugar que veicular isso para a rede nacional, tem. Então, assim, parabéns para vocês. Para nós, Pra Vanessa. nós. Para nós. Você é dessa rede. Por isso que você está aqui. Ó, vou puxar aqui já a sua primeira pergunta. Segunda, né? A Kirsi começou falando sobre a PNAB, né? Sobre a Aldir Blanc. E a gente vem percebendo que nos últimos anos, esses editais, eles vêm trazendo como obrigatoriedade as medidas de acessibilidade, né? Então, a gente tem ali no final do edital uma lista do que eles entendem que são medidas de acessibilidade, e na hora que você está inscrevendo também você marca aquelas caixinhas, né? Tem pessoas com deficiência? Quantas pessoas? Que deficiência? Né? Então, ele te enquadra, né? Ele te traz te enquadra mesmo, né? Te coloca quadrados ali do que ele acha que é importante, né? Ter como medida de acessibilidade. Mas a gente entende duas coisas, eu acho, que a maioria das pessoas que estão acessando aquele edital e ganhando, né, não são pessoas com deficiência. E acredito também que quem está desenvolvendo aquele edital não é pessoa com deficiência. Então, assim, você, né, como uma mulher que já deixou aqui claro, né, que acha esse buraco no sistema e para colocar esse seu trabalho, né,
para colocar uma pessoa com deficiência pensando a cultura, como que você acha que você podia reelaborar, né? Estamos aqui com a Elabore, então é um bom momento para a gente pensar sobre isso. Exatamente. Como que você poderia reelaborar escolha, não precisa falar o nome do edital, não, tá? Mas como que você poderia reelaborar um edital desse para que ele, de fato, tivesse pensando em acessibilidade e inclusão? Nossa, É forte a pergunta? Não, é forte, não. Eu vou tentar conter. Porque, assim, o que acontece? O que é essa política, né? O governo passou para o produtor a responsabilidade que é dele. Essa é a verdade. A gente falou sobre isso. O Estado, ele não consegue, não quer, não tá afim. E aí joga para você fazer, você produtor, quando eu falo você, para você fazer com que dinheiro? Com o dinheiro que tu já tinha. Não aumentou o dinheiro, não investiram. Não existe investimento nisso. Não existe, porque assim, para existir um investimento, eu tinha que ter 50 mil e 5 para acessibilidade. Agora, se eu tenho 5 dos 50, meu irmão, cadê o investimento? Quem investiu foi eu, produtor. Não foi o Estado. Não é o Estado que está investindo. Mas pode falar o que quiser. Não está investindo, porque o dinheiro já era o dinheiro que tinha. Eu sou obrigada a fazer, quando digo eu, produtor, sou obrigada a fazer o que o Estado tinha que estar fazendo. Esse é um ponto. O outro ponto, dentro disso, é que se fez um edital, fez uma obrigatoriedade, explicou meia boca, e a galera tá fazendo um monte de merda. Porque ali dentro vem assim, o que você vai fazer? Pictograma, Libra... A pessoa não sabe nem o que é pictograma, irmão. Você não sabe nem o que é pictograma. O que é pictograma? Aí a pessoa marcou lá e fala, o que é isso aqui depois? Depois pede um monte de readequação. Exatamente, aí bota Libras. E você não sabe nem o que você precisa para ter um intérprete de Libras no palco. Você nem fez uma divulgação. Então, assim, o que falta? Primeiro é entender que não foi investimento, mas eu tenho que agradecer isso, sim. Tá? Eu tenho que agradecer ter ocorrido a LPG, ocorrido a Lei Paulo Gustavo, a obrigatoriedade de 10%. Ok. Mas isso não foi investimento. Mas eu estou feliz com isso. Aí o segundo ponto... Só uma pausa, Vanessa, é importante você trazer isso, porque a gente começou falando da Aldir Blanc, né? Porque a Aldir Blanc, ela é a primeira lei emergencial e que traz a obrigatoriedade, porém, a Paulo Gustavo nos obrigou a ter 10% do orçamento, né? Ela é um pouco diferente, só porque você nomeou aqui, tudo que a gente está nomeando, a gente está trazendo, que às vezes a convidada vai falando, né? E traz, então a gente só... Vale ressaltar que a Lei Paulo Gustavo é voltada também para o audiovisual. Não, a maioria, a porcentagem. Não, é o mesmo valor para todo mundo. Não, 10%. mesmo valor, mas era uma lei que foi criada pensando o audiovisual. Sim. Ela tem uma porcentagem destinada para projetos diversos. Gerais, mas ela é focada em audiovisual. Né? Porque a Lei Aldir Blanc ela é mais abrangente, era para todos os segmentos, mas a Lei Paulo Gustavo era pensando audiovisual, porque é isso, o cinema estava parado, né? Então as grandes produções de audiovisual estavam paradas no momento, e ela foi pensada com base na Aldir Blanc, né? Então, o Aldir Blanc é um estudo, né? É um estudo, é um início, é o tal, vamos mexer no fundo de cultura, né? O que estão fazendo com esse fundo? Tá aí parado? Isso é nosso, né? Então vamos mexer. Mas eu acho legal e importante a gente falar dessas leis também, né? Mas sim, dando continuidade, a Lei Paulo Gustavo tinha ali essa obrigação dos 10%. Dos 10%, E aí, o que foi interessante da LPG, né? Que aí eu tava muito descrente, não tava conseguindo entrar aonde eu achava que tinha que ser, né? Eu tinha feito um curso, tinha dado um curso na época da pandemia, no finalzinho da pandemia, eu dei um curso para produtores e eu ia investigando essa necessidade. Aí quando chega a LPG e todo mundo, né, ficou desesperado, como é que eu vou fazer? Que foi 2023 com os editais, o Procarioca, né, aqui no município do Rio de Janeiro. E aí foi a hora que eu comecei a bater, foi o curso, comecei a falar, e aí a gente começa essa parte que eu tava falando antes.
o produtor entender o que é recurso de acessibilidade. Uhum. Que o que falta dentro de todos esses projetos é uma divulgação em massa de como você faz, o que você faz. Porque, assim, o investir o dinheiro não quer dizer que ele chegue a mim, pessoa com deficiência. Porque você Uhum. vai botar ali, não vai ter público, então você perdeu aquele dinheiro. Então, hoje o trabalho da Incluir pela Arte, o meu trabalho, é pegar o projeto e entender qual é a forma que a gente pode fazer daquele investimento real oficial chegar para as pessoas com deficiência. Sim. Então, eu falei do que o investimento não é investimento, falei da formação desses produtores e entender o que são esses recursos, para quem são esses recursos e quem ele vai atender. E aí, depois, a gente tem que ter o atendimento. E aí, uma coisa fala com a outra. Porque se eu não sei qual é meu público, se eu não sei como são essas pessoas com deficiência, você não vai entender como você vai escolher o melhor recurso. Uhum. Então, vira um combo, é o quê? É entender essa comunidade, pessoas com deficiência, é começar a produzir para todos, para todes, e isso demanda o quê? Conhecimento. Então, o que eu acho, assim, quando você pergunta o que eu acho que a gente precisa investir em estudo, em formação. Ai, que lindo. Informação sobre acessibilidade, porque produz de uma outra forma. Então, deixa eu te perguntar, Vanessa. Eu termino, na verdade, uma pergunta dizendo como que você elaboraria diferente esse edital. Então, na verdade, eu acho que o que você diz pra gente esquece edital, né? É antes disso. É pensar na formação, né? Na formação, porque assim, se você não for... Porque assim, o que eu falo para todo mundo é que a gente não tem esse levantamento, eu acho que não tem, né? Um levantamento de quanto foi usado em acessibilidade Uhum. e quanto isso chegou para as pessoas. Não, esses são dados que sempre me provocam, Sim. né? É. Quantas pessoas pretas tiveram acesso, Aham. né? Lembra? Quando o rolê, ele surge assim, ele é um desdobramento do meu TCC, mas também do Cartografias Suburbanas, Uhum. que era esse meu desejo de, gente, não tem esses dados. E era o questionamento do primeiro rolê. Sim. A gente começava... A gente catou alguns dados, sim, mas que eram muito recentes. solto também, Porque não tinha isso dentro do município. Quantas pessoas negras, quantas pessoas Mas com você sabe por deficiência? que não tem? Porque a gente não está nas academias. A gente, Exatamente. Quem vai falar da comunidade preta se não for um preto? Uhum. Exatamente. Entendeu? Quem vai falar de comunidade de pessoas com deficiência se não for pessoa com deficiência? Então a gente não consegue, a gente não conseguindo chegar nesses lugares. Sim, mas Vanessa, vou te falar uma coisa. Inclusive montando esse edital, né? É montando esse edital. A gente tem que ter representatividade, porque existe uma frase do Sasaki que é nada sobre nós sem nós. Sim. Então, assim, mas isso serve para todas as discussões. Sim. Para todas as discussões. Como é que vai falar da vida de uma mulher preta não sendo uma mulher preta? Sim. Entendeu? Você não sabe os atravessamentos. Então, assim, o que falta é essa representatividade nessa tomada de decisão. A gente precisa ter uma cúpula mais aberta, sabe qual é? Uhum. De pessoas que trafeguem em outras zonas. Porque quem vem aqui produzir em Caxias? Uhum. Quem vai produzir em São João de Meriti? Se você não sabe como é lá, como é que é o rolê dessa galera? O ônibus é caro, a distância para chegar num aparelho cultural. O se IBGE você não da vive cultura, isso, né? se você não vive isso, como é que você vai produzir política para essa galera? Sim. Você não produz. Você vai produzir política para o eixo Zona Sul-Centro. Porque é onde você vive. E aconteceu na verdade, você até isso, produz né? a política ali, né? Como a gente falou, beleza. Você falou, fiquei muito feliz, é 10% obrigatório, mas em cima de que estudo? Em cima né? de que estudo? Para quem é que eu tô fazendo? Então, é aquela política que é o que a gente está acostumado. O Estado joga pra joga gente e a gente se vira, enfim. Eu queria até fazer uma pergunta que nem tá aqui, mas que me veio agora. A gente tem as comissões de cultura, né? Uhum. Como é que estão as pessoas com deficiência dentro das comissões de cultura? Tem as comissões de cultura. O pessoal tá... Eu não posso dizer que não está se movimentando, estão se movimentando. Mas sabe o que é muito louco, né? Porque você só fala até a parte que eles querem te ouvir. Uhum. Você só é ouvida... Eu digo isso porque eu fui participar da Conferência de Cultura 2023, promovido pela UFRJ, e
Enquanto tava a cúpula de política falando, tava todo mundo lá, eles falaram. Quando era a hora das pessoas com deficiência sentarem, resolverem, a gente estava pensando, montando um material para levar para o Ministério da Cultura de produtores culturais com deficiência. Uhum. Nessa hora que tava essas pessoas que precisavam ser ouvidas falando, a cúpula tinha ido embora, irmão. A cúpula tinha ido embora. O secretário de cultura, a vice-secretária, o papagaio, o periquito e os fotógrafos tinham todos ido embora. Então a gente falou pra gente. E a gente não resolve. Sim. É a nossa demanda, É, né? Entendeu? a gente fala pra gente já sabe o que a gente Meu precisa. amor, eu tô falando pra evangelizado, eu quero falar pra outro povo. O evangelizado já tá aqui. Minha irmã preta sabe o que tá sofrendo. É. Eu tenho que falar pra outras pessoas, não é São os pra ela. aliados, né? Trazer aliados, Entendeu? né? Mas é quem quer ouvir. É. Então, essas comissões eu fico pensando assim, e tomo muita porrada por conta disso, porque assim, você só fala até a parte que querem que você faça. É, e parece que não é ouvido, né? A gente passou por uma situação. É ouvido quanto eles querem, Enquanto né? eles querem, por exemplo, de execução em escolas. E eu falei, cara, o mínimo são as secretarias se comunicarem. Como é que uma secretaria não fala com a outra, sabendo que você recebeu o projeto de escola? Ou então, como que as premissas para fazer projetos em escolas não vêm no edital? Porque aí o Sim. produtor ele se organiza, ele já entende ali se vale a pena ou não ele colocar para ser executado em escola. E isso é em qualquer lugar, ou seja, não estão E ao mesmo ouvindo. tempo, olha a loucura, o produtor cultural tem que pensar se vale a pena levar um projeto pra escola ou não. Ou não. Então quer dizer que não vale a pena você Não, Porque ele vai ter que juntar escolher arte se com ele, cultura? se ele tem que demandar tudo que ele vai ter, porque Sim. assim, É. não tem uma rede, né? Sim. É, Você tem uma exato. escola aqui, numa escola ali, e fica pedindo, pelo amor de Deus, pra diretora te ouvir, Sim. pra diretora comprar a briga e levar pra secretaria. É. Exatamente. Entendeu? Só que é uma coisa, gente, um sistema. É. É um sistema. O que é um sistema? É um computador e vários computadorzinhos. Por que eu não mando para cá? Mando para esse sistema. A gente, todos os produtores que têm editais aprovados, manda para ali. E as escolas dividem. Ó, essa, tal. Pode ser esse edital aqui. Essa. Esse aqui não é legal, mas esse aqui é bacana. Por mais que eles escolhessem, eu acho até interessante. Às vezes, o matemático, a idade e tudo mais, porque eu acho que tem que ter essa gerência mesmo. Sim, tem que ter. Mas Sim. sistema, por que não funciona? Coisa É. simples. Eu fico pensando, quem tá operando? É os trapalhões? Só pode ser. É, e não tá ouvindo, é isso, o artista que é educador, Sim. que é diferente do artista que é produtor, diferente no sentido assim, ele tem uma outra demanda, uma outra vivência. Isso. Então é isso, parece que monta o edital, copia e cola do anterior, é isso, não escuta o público com deficiência Sim. para colocar ali, né, ó, para fazer com acessibilidade, é interessante isso e isso, e fica uma coisa que eu sempre rebatia isso de joga pro produtor, né? Acaba jogando que eu acho que de alguma forma assim a gente tem que assumir algumas responsabilidades por ser um fomento público e por ser um dinheiro público. Eu acho que a gente precisa se responsabilizar até por conta de uma filosofia que eu acredito, né, Sim. de conseguir acessar cultura a partir dessas medidas, né, de democratização e dando essa responsabilidade, porque existe uma galera que não vai pensar. Acho que pra gente é muito mais fácil, assim. Vou fazer um projeto, vou chamar um projeto social para ter acesso. Mas tem gente que não vai pensar isso, ele não quer isso. Então, acho importante também jogar para que outras pessoas possam ter acesso. Mas aí, quando você levantou isso, eu fiquei pensando, realmente, tem muita demanda que era pro Estado resolver, que fica pra gente. Sim. E no final das contas, eu vou trazer aqui a Thaís, né, que foi a nossa primeira convidada. É uma metodologia dela, né, que não é dela, né, mas que ela nomeia, de certa forma. A gente fica fazendo tudo na gambiarra. Mas É uma forma gambiarra de fazer. Então cata aqui, então vamos ali, então faz, não sei o que, né, a gente acaba querendo Porque fazer. você, assim, para ganhar o edital, você vai ter que escrever acessibilidade. Aí tu vai ganhar. Porque ainda tem um outro problema, dentro desses problemas todos que eu falei, tem um outro. Que é o parecerista. Sim. Porque assim, eu quero saber, eu já mandei vários e-mails pedindo para eu não queria nem cobrar. Eu queria dar curso para parecerista. Não, vai cobrar sim. Porque eles, não, meu amor, porque eles precisam entender o que são esses recursos. Entender o que é pictograma, porque eles não sabem o que é, entendeu? E aí, eu pego uns editais aprovados que eu falei, irmão, não é possível que alguém leu isso. Não é possível que o cara destinou
tanto Tudo, né? dinheiro pra uma coisa dessa aqui. Eu falo isso Uhum. muito. Eu falo Sabe? isso. Mas tem coisas absurdas. Eu recebo o projeto para produzir aprovado que eu falo assim, gente, eu não Quem acredito que o Não paraquedista leu. aprovou Eu isso. acho que pega É. assim, ó. Ele não eu, leu. eu tô com muitos projetos, Isso não né? é viável. Exato. Eu tô com muitos projetos, aí ele fala assim, esse vai, eu não vou nem ler. Gostei do título, vai. É. Esse nome aqui, eu gosto desse sobrenome. Vai. Porque não é possível que ele tenha lido aquilo ali. Não tô desmerecendo o trabalho dos Sim, pareceristas, sim, não. sim. Porque eu conheço muitos pareceristas, Sim. e essa discussão é uma discussão desses pareceristas. Quantas vezes parecerista me liga e fala, Nessa, deixa eu te fazer uma pergunta assim, assim. Você acha que dá? Eu falei, não dá. Aham. Não dá. O cara não vai fazer. O cara não vai fazer com 50 mil 20 sessões com acessibilidade. Não, não vai Aham. não. Não vai não. Com audiodescrição. Com descrição em tudo. Libras. Em 2 sessões, E como eu tô vai- fazendo agora, 2 sessões no dia. 2 sessões no dia, eu falei, não tem nem público pra isso, É, irmão. isso que eu ia falar. e o Aham. Sabe público? qual é? Não tem nem público. E aí passa. E aí passa, porque o cara não tem a menor condição de discernimento sobre o recurso e sobre a vida das pessoas com deficiência, sabe? Então, assim, o que eu fico triste quando chega pra mim umas coisas assim, que eu falo, cara, por que o dinheiro está sendo jogado fora? Sim. E quem está analisando esse dinheiro? Sim. Que cadê a comissão que vai lá para ver onde esse dinheiro está sendo investido? A gente não tem. Mas a gente não tem hoje. Talvez que daqui a pouco alguém vai Aham. se atentar para isso. Porque assim, ainda tem muita coisa errada acontecendo. Chega para mim e fala A assim, Secretaria de Cultura do Rio está fazendo isso, as fiscalizações Não. de acessibilidade. a rolando. Prefeitura do Rio tem um acompanhamento que é maravilhoso. Eu Tá sei porque eu rolando. fiz muito da Isso. prefeitura. E assim, tem um agente para cada Isso, produtor. Isso. E se você faz qualquer readequação, você tem que mostrar para ele. É. Ele vai Sim. dizer, isso é o certo. E ele acompanha, tá? É. E no ele dia vai lá, dele, amor, tirar vai a antes, fotinha ele vai no dele. ensaio. Ele vai no ensaio, ele pergunta que Isso medida. que acontece dentro da Secretaria de Cultura Municipal é o que a gente tinha que ter em todas as esferas. Aham. Porque você não vai enrolar ali dentro da secretaria. Sim. Aham. Se você ganhou 5 mil, você vai gastar os 5 mil. Sim. Se você ganhou 3, você vai gastar os 3. Dentro da secretaria, foi bom você lembrar, porque a gente bate no que está errado, mas a gente tem que Tem que enaltecer o que tá tem que certo. enaltecer o que tá é. certo. A secretaria, sim. A secretaria tá fazendo um trabalho, a galera lá, só gente boa. Alô, SMC! Total, total. Maravilhoso. A gente tem que enaltecer, porque eles estão fazendo sim. Sim. Eles têm a escola também de cultura, estão fazendo. Mas a gente tá falando assim, esse aqui é um pedaço menor, né? É um município. Um município. O estado é grande Então, pra caramba. E aí, quando a gente pensa em lei federal, Isso. então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E a gente tem que investigar isso, sabe? Uhum. Tem que investigar onde tá, porque é o nosso dinheiro. É. E Ah, antes não. de eu ir pra minha pergunta, tem Como uma... estamos de tempo? Estamos Ok. 30 minutos, estamos bem. E aí, tem uma coisa que você fala muito, assim, que eu e a Luna, a gente estava conversando, que você fala... eu sempre levo os projetos para você analisar, né? Quando tem ali... Às vezes o projeto não é meu e já está inscrito, mas o que eu sempre faço inscrito, eu sempre coloco o consultor, sempre coloco o seu nome, e eu levo o projeto para você antes até de inscrever, para entender se aquela acessibilidade faz sentido. Mas alguns também que não, né, eu não escrevi, mas que chegou até você e a gente discutindo, eu lembro de você falar muito isso. É um projeto com acessibilidade, mas não é um projeto acessível. É isso aí. Né? E quando você... Assim, eu acho que é muito clara essa frase, né? Mas quando... Queria que você explanasse aqui pra gente, né? Esse seu questionamento, né? Eu lembro de você falar, Kissy, não adianta você colocar um site, você dizendo que tem acessibilidade, se você não tem um software que atenda, de fato, toda a acessibilidade desse site, que ele seja um site acessível, é melhor você fazer um e-book, né? Uhum. Então, quando você tá falando assim, tem acessibilidade, mas não é acessível, eu acho que você já trouxe um pouco isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais. É isso, tem acessibilidade, mas não tem um público, não é divulgado, né? Exato, porque a acessibilidade é o recurso. A acessibilidade é o Perfeito. recurso. Então, ter acessibilidade, ter a descrição, ter libras, ter o pictograma. Gente, vamos terminar esse programa falando de pictograma. Sim. Aí, Explica, Vanessa, o que é o criptograma? Olha, eu fico pensando o que eles botaram ali, eu entendo que é braille. Só que quando você lê o texto, depois fica meio dúbio se é o braille, se não é, se é algum outro material tátil. O texto é meio dúbio ali, mas seria o Seria braille. o braille. Acredito que sim. Tá.
Tipo, acredito do verbo apoiado só na minha certeza. Se vocês que estão ouvindo isso aqui, vendo, deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui no box de Pictograma, mensagem o que é criptograma, pictograma sei e lá, como aplicar o pictograma nas nossas produções culturais. Com acessibilidade. E ganha um brinde. Então, a acessibilidade é o recurso. E ser acessível é um conjunto de formas e maneiras de fazer com que essa pessoa esteja dentro disso aqui. Use esse recurso para consumir o que você está produzindo, o que você está apresentando. Sim. Porque, assim, o que eu mais escuto, olha, vamos para um teatro. Aí você está no teatro e você tem intérprete de Libras. Ok, você cumpriu lá o que você fez, que você disse que ia botar intérprete de Libras em todas as apresentações. O intérprete de Libras é uma pessoa de pele preta, com a roupa preta, no canto do palco, do lado da cortina preta. Não vê, né? O recurso estava ali, o intérprete de Libras. Mas ele teve acessibilidade? Não. Essa é a diferença. Você bota audiodescrição. Aí você não divulga com um card com audiodescrição. No Instagram, né? Que no você Instagram, você não divulga. Perfeito. Você não faz o material, né? Você pode até não ir para o Instagram, você pode em grupos de WhatsApp, mas fazer o material com audiodescrição. Você não faz. Você não pensa como essa pessoa cega chega no teu... Eu já tomei um piau, tá? No teu De espetáculo. De mandar no WhatsApp sem... Sem audiodescrição. Sem Lógico, eu audiodescrição. nem abro. Ih, tem uma preguiça. Porque tem como, eu posso pegar aquela foto, baixar a foto, A botar pessoa no falou, aplicativo. não vou Sim. divulgar, Mas porque eu não você vou. mandou o Eu faço isso material. direto. Em PDF, Não, é o mandou. mínimo. E aí você tem que pensar como é que chega essa pessoa. Lá no CCO, quando a gente fez o CCO, como é que... Poxa, desci do Uber lá fora, e aí como é que eu chego lá no CCO? Sim. Você tem que pensar nisso. Aham. Tem acessibilidade, mas é acessível? Sim. Essa é a diferença da acessibilidade e o acessível. Aham. O acessível, ele parte do lugar do direito de acesso. É de você, produtor, entender o que eu preciso, o que eu preciso, eu, pessoa com deficiência, preciso para consumir aquilo que você está produzindo. Que é diferente de ter o recurso, que é a acessibilidade. Essa é a diferença. Sim. É o olhar para aquilo ali e entender quais são as condições. O que é preciso? Por isso que eu falo que o que falta, quando eu estava aqui falando, dividindo esses editais e o bom uso ou não uso da acessibilidade, eu falei, o que falta é uma formação. E a formação, se a gente tem a formação aqui, no início, junto com o lançamento dos editais, com a promoção de edital, eu tenho aqui no final uma entrega que vai ser 99%. Aham. 100 não é porque nada é 100%. Mas 99% você vai atender. Porque você entendeu o que é, você escolheu o melhor recurso, você entende quem você está atendendo, e aí você tem. Mas do jeito que a gente está fazendo bagunçado, a gente está só jogando dinheiro fora. Então vamos aproveitar esse momento para você fazer o seu merchan do Inclui pela Arte. Eu acho que essa é a hora. Explicar como é que é, dar a sua tabela de orçamento, quando é que é a consultoria. Então, gente, hoje o meu trabalho ele está muito situado nisso, como aqui se falou. O que eu gosto mesmo é quando a pessoa está escrevendo o projeto e fala, Nessa, olha só, meu projeto é isso e isso. O que você acha que dá para a gente fazer com X reais? Porque às vezes com X reais não dá para você botar a descrição em todas as sessões. Aí você precisa escolher uma sessão. Mas aí você pega uma sessão e você pega aqui. Então eu estou produzindo aqui em Caxias. Pô, tem produtor pra caramba aqui em Caxias. Eu vou dar um curso. Aí eu pego aquele valor que não dava para você fazer todas as sessões com acessibilidade e você faz uma oficina, uma roda de oficina, uma roda de conversa. E aí, aquele valor que você estava... Aí o difícil para as pessoas entenderem isso. Porque quando eu falei lá da formação, a formação também me atende. Porque quando eu tenho produtores formados, com entendimento, as outras produções vão vir em cadeia. Sim. Então, aqui, se você pensa na acessibilidade só no atendimento da pessoa com deficiência, nesse recurso, nessa acessibilidade, você não vai me entregar, porque você vai escolher um recurso que não é legal, você não vai fazer uma divulgação. Então, quando você pensa e fala assim, não, então eu vou fazer X e vou fazer um curso de capacitação para 20 produtores. Você está ampliando o meu direito.
Você está ampliando o meu direito, muito mais do que você pensar em botar todas as apresentações com acessibilidade que você não vai ter público. Sim. E Entende? pegando esse gancho, foi ótimo você falar isso, da formação que te atende. Você já colocou aqui que é consultora, é uma consultora com deficiência dentro do mercado da cultura. Mas vou colocar em uns 6 anos atrás, a maioria dos consultores eram pessoas sem deficiência, ainda são, mas que ou estudam o mercado, né, ou foram professores, mas pessoas sem deficiência. E você é uma pessoa com deficiência que tem uma empresa pensando esse lugar. E eu tenho outra movimentação que você faz também, que eu acho importante. Eu fui assistir o da Janela, por exemplo. Eu tava falando com a Luna, um espetáculo lindo, né, infantil. Minhas filhas amaram. Ai, sou apaixonada. Nossa, muito lindo. E aí, dentro do espetáculo, uma das crianças, né, é uma pessoa surda. Isso. E aí, as crianças ficaram, mãe, ela é surda ou não é? Ela é surda ou não é? E no final, a gente entendeu que é uma pessoa surda no palco e que interpretando uma pessoa surda. Ou seja, não era fake. não era de verdade, fake. E a gente entendeu isso durante ali o espetáculo. E aí eu vi que você é você é a consultora do espetáculo, Esse né? Eu espetáculo falei, é a coisa mais linda. e eu falei, Luna, a Vanessa, ela traz um outro lugar da acessibilidade que, além dela ser consultora, as pessoas que prestam serviço, ela tem colocado pessoas com deficiência. Então, eu já vi que no do Nando Reis, por exemplo. O intérprete surdo, a gente só teve. Foram 29 cidades, eu só tive 4 cidades sem surdo. O intérprete é surdo. Então, eu percebo que, além disso, você também. É isso, né? Você criou um mercado assim, acessível. E como é que é isso? Como é que é pensar, primeiro, né? Esse lugar de. A gente já tem você que não precisa. Você falando de você mesma, não é um consultor falando como que é a acessibilidade. Eu acho importante, essas pessoas surgiram no mercado e tava pensando nesse público, mas agora é o contrário, é isso. Eu não preciso de uma produtora para me ensinar a produzir, porque eu sou uma produtora negra que eu já entendo a necessidade e posso ensinar uma outra produtora. Você nesse mesmo lugar. E além disso, pensando esse serviço executado por pessoas com deficiência, cara, isso é incrível. Põe e para, né? Porque, mas assim, não é muito diferente do trabalho de vocês. Hoje você não pensa, quando você vai contratar um catering, desse catering ser de uma mulher preta? Sim. Quando você vai contratar... Vegana retinta, fica aqui logo. Alô, vegana retinta. Tá entendendo? A gente vai se reafirmando nas nossas bolhas. Porque se a gente não se reafirmar nas nossas bolhas, irmão, ninguém vai reafirmar. Sim. Então, assim, um dia acho que eu não foi nenhum projeto com vocês. Foi sim com as senhoras. Não sei se vocês estavam. São as senhoras cegas que toda vez que a gente consegue dentro do orçamento... Sim, foi nos Mulheres Negras Curtir a Vida, da Natasha Pasquim. Isso. E elas são as coisas mais lindas. E aí tem uma senhora, Estela, de 85 anos, que aí eu sentada assim no chão conversando com elas, ela virou e falou assim... Virou para mim e falou assim, você sabia que você tem que fazer valer aonde você está chegando? 85 anos. Eu não sei nem onde eu estou chegando, mas ela estava sabendo. Ela falou assim, você sabia que você tem que fazer valer aonde você está chegando? Porque você é uma mulher muito forte. Aí eu falei, sou nada, brincando ali com ela. Aí ela falou, e aquilo entrou na minha cabeça de uma forma, porque o que ela quis me dizer é que, assim, você está chegando onde as pessoas não conseguem chegar, as pessoas com deficiência não chegam. O que você vai fazer com isso? Você vai só se promover? Ou você vai trazer todo mundo? Porque, assim, quando eu na turnê do Nando Reis, eu tomei muito pau na cabeça. Porque a minha comunidade de pessoas cegas falou, você tá pagando pau pra surdaiada. Eu falei, não, cara, não é isso. É porque naquele momento ali, a minha melhor escolha para brigar com uma sociedade capacitista era ter eles no palco. Era a melhor escolha. Porque, assim, além de tudo, eu sou uma pessoa de negócio. Eu sou uma pessoa que eu entendo que a gente precisa... Amor! Porque a gente tem que entender que a gente tá trabalhando, isso é um trabalho. Sim. E assim, você faz escolhas. O que vai te dar mais notoriedade? Sabe? Aí quando eu entendi ele, quando lá, fazendo Macapá, Fernando Fernandes, um intérprete
que não é um intérprete surdo, virou pra mim, cara, por que você não bota surdo no palco? Eu falei, mas como é que é? Ele foi e me explicou. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Porque aí eu vou pegar, e assim, é lindo demais. Libra já é lindo, né? Aham, Visualmente lindo. Sim. É visualmente lindo, é uma dança. E aí eu falei assim, cara, se tem uma forma da sociedade olhar para isso agora, para acessibilidade, e aí o protagonismo da pessoa com deficiência vir forte, é eu botar um surdo no palco. O Nando vai dar show. Porque o Nando fazia o show todo olhando pro pessoal de Libras. Na música do O Mundo é Bom, Sebastião, que é o ápice, que sempre é um surdo que faz, o Nando para o show e vai. Então, assim, a sociedade toda estava olhando para aquilo ali. Uhum. Então, eu fiz uma escolha. Se eu boto a audiodescrição, quem vai ver o cego entrando? Quem vai ver a audiodescrição, uma cabine lá atrás? Aham. Eu tô ali para brigar com a sociedade. Uhum. Pra mostrar assim, quando vocês não verem essa galera aqui, tem alguma coisa errada com a casa. Tem alguma coisa errada com o artista. Então, assim, você faz as escolhas. É. E aí, trabalhar com essas pessoas, para mim, é a mesma forma que eu fui lá naquela outra empresa e o pessoal não deixou eu trabalhar. Então, quantos meus Aham. amigos também não trabalham? Exato. Então, assim, se não for aqui na minha empresa, Eu falo sempre não isso. vai Vai ser trabalhar. aonde? Eu sempre falo isso, né? De contratar pessoas pretas. E eu tive um questionamento também de quando eu falava que o foco era ofertar para elaboração para pessoas negras. E falava, mas você não tá. Eu falei, gente, olha só, tem um monte de produtor aí que não quer trabalhar com essa galera, ninguém liga. Aí eu reafirmei que vou trabalhar com esse público, porque tem ali uma demanda que não é atendida de verdade, que isso pode mudar significativamente. A gente teve o Foca, que foi uma possibilidade de vários produtores tirarem do papel seus projetos, e aí vocês vêm me questionar por que eu não estou fazendo produção para pessoas brancas, É isso. Por quê? sendo Por que quê? tem um monte de gente fazendo isso. Vocês não foram questionar por que eles não atendem o público negro, o periférico, não vai lá atrás de ninguém. Aí a galera fica meio assim, é isso, né? Então eu vou batalhar pelo E meu depois perfil. que você vê, você não consegue mais desver, né? É. Você vai lá na produção e só tem gente branca. Eu tenho olhado para esses lugares e falado, cara, por que quando eu faço uma produção só com pessoas pretas, ninguém fala assim, ai, mas, pô, que legal, né? Vocês estão se fortalecendo. Mas quando tem uma produção só de pessoas brancas, tudo normal. Exatamente. tudo bem. Ninguém tem um olhar assim, Não, a gente tem, né? Porque eu já fico assim pra quem tá comigo. Tem preto? E você já sabe na fala do negócio, você já sabe na divulgação. Cara, Sim. eu não preciso enxergar. Porque é um outro lugar, porque assim, porque no geral, a gente vem da onde, né? É cria, é o pessoal da comuna ali, então a gente vai vendo que tem uma outra afetividade na produção. Não sei, vocês já repararam isso? Aham. Tem uma Lógico, outra vai. afetividade. É O outro. catering feito por uma mana preta tem uma outra afetividade. Aham. Ela quer te atender, ela quer que seja gostoso, ela tem um carinho, aquele sorrisão. É outra parada. Sim. É uma outra parada. Porque a gente se reconhece, a gente não é nem agradecimento, não. A gente Reconhece as nossas dores. reconhece que a gente chegou até ali, sabe? Então a gente Aham. vai com um mau sorrisão. E isso é gente. E é a mesma coisa com das pessoas com deficiência, sabe? Quando a gente se encontra, e assim, o diferencial da Incluir pela Arte, eu fiz mulheres. A roda de conversa das mulheres da Pequena África. Aham. E aí eu levei 25 cegos. Tinha cego, tinha pessoa com moleta, que era uma menina que tinha paralisia, por um samba, num sábado, na Pedra do Sal. Vocês já foram na Pedra do Sal? Sim. Então pensa aquela bola assim, né? O palco aqui, aquele bar que é a Pedra do Sal, o bar que é bem aqui aham, atrás sim. do palco. Aí fui lá, conversei com um camarada, um garoto, gente boa pra caramba. Ele, mas o que você precisa de mim? Eu falei, eu preciso de nada, eu preciso que a gente pense aqui como é que a gente vai servir a cerveja, o cardápio. E aí falei pro meu marido tem 2 metros de altura, 150 quilos, um armário. Falei, amor, você vai comigo? Porque assim, é um lugar difícil. Aham. Aí ele falou, não, vou. Chegamos lá, onde ia botar a cadeira. Aí o Eduardo falou, posso pegar esses gradios aqui? Fez um camarote. Já começou por aí. Meu marido vai lá buscar o pessoal na van, passa por meio do samba já cheio, com a galera em fila indiana, e aquilo tudo já começa a chamar a atenção. As mulheres sobem no palco. E aí fazem a audiodescrição delas no palco.
Aí todo mundo ficou meio assim. Quando o pessoal começou a ver aquela galera, aí a gente no bar, o pessoal que primeiro quis comer, e você viu o garçom sentando na mesa e lendo o cardápio todo. Mas não, tem isso. Ah, eu quero isso. Ah, tá bom, então eu vou te dar isso. E aí você ia vendo aquilo, e a galera saiu dali 5 horas da manhã, e assim, os áudios da galera me agradecendo, porque nunca pensaram em estar num lugar Sim. desse. E por que isso aconteceu? Porque eu sou essa pessoa que eu quero também estar naquele lugar. Aham. Então eu sei o que é difícil. E assim, tinha três mediadores, todo mundo foi embora, botei todo mundo, não, fica tranquila, bebe aí. E ó, tem um vídeo que tá a bengala encostada no gradil e o cego sumiu. O cego sumiu. De quem é essa bolsa, não? De quem é essa bengala? De quem é essa bengala? Porque se tava todo mundo tão confortável, mas isso só acontece no lugar de pessoas produzindo como você. Eu acho que o que você trouxe, né, dessa produção com afeto e com carinho, É porque isso. o que eu escuto muito é isso, que a pessoa com deficiência, ela tá dentro de casa, porque ela foi pensada como uma pessoa doente, né? É isso. E que não pode estar na sociedade. Então, quando tem você e a sua empresa que fazem essa mediação cuidadosa, né? Então, é isso. Eu acho que é uma conversa. É uma conversa. É um É processo esse lugar. educacional, é uma conversa, é um acolhimento. E é Vanessa, isso. a gente precisa dar um corte Exatamente. seco na nossa Porque a conversa. gente fala pouco. A gente É. fala pouco. Ó, eu tô pegando aqui uma canequinha cobre, que tá com o nome da Elabore, e aqui vai ter Cadê? um momento... Que antes a gente tem que fazer... Peraí, não segura ainda não, que agora a gente vai fazer uma vinheta. Escolhe um barulho, a gente vai fazer 1, 2, 3 e... Pode fazer a Vanessa também, seu barulho, escolhe qualquer barulho. Essa é a nossa vinheta. Maravilhoso. Agora você Baixo vai- orçamento. Projeto BO. E pode essa ir. caneca. Isso, aí você cobre. tem umas palavrinhas aí dentro, você Você vai escolhe escolher uma uma. e E passa eu pra vou gente. abrir A gente lê aqui. pra você. Não, eu quero ler. Fica à Ai, vontade. Brian. Não, Fica mas deixa eu falar. Não ia ser, aí é que as pessoas acham, né, que tá em braille, tá acessível. E quem não lê em braille? Eu não leio em Sim, braille. É. Eu não leio em braille. E aí? Informação. Bom, falamos muito de informação, mas... De formação, né? Mas informação. Quem tá dentro, né? A formação faz Sim. parte da informação. Sim. Aí é pra você falar mesmo É dentro pra você de- falar dentro dessa palavra Então, o que te vem, o que A você... informação é o que faz todo esse movimento que a gente está aqui falando, né? Quando a gente fala de grupos, quando a gente fala de representatividade, quando a gente fala de trabalho, porque tudo parte do quê? Da informação. Eu digo que o preconceito, além do estudo da palavra, que é o que vem antes do conceito, ela vem da falta de quê? De informação. Porque às vezes você limita ou você não acredita porque você não é informado. Eu acho que quando as pessoas se deparam comigo em algum lugar e me vê produzindo, me vê correndo entre um lado para o outro, pega aqui, pega ali, resolve como é que vai botar... tem body pack? Esses dias, você sabe o que é body pack? Eu falei assim, mas eu trabalho com isso todo dia. Eu sei o que é. Você tem ou não tem? Ele tem, confia sem fio. Eu falei, com o que você tiver, a gente vai trabalhar. E aí, assim, a pessoa se assusta com o meu profissional, né, com a minha forma de lidar dentro daqui, é porque ela nunca viu uma pessoa cega ou com qualquer outra deficiência trabalhando. Porque Então, a gente falta não vê, informação. a gente não vê as pessoas com deficiência, Não né? vê, mas sabe por quê? Porque anteontem mesmo, Sim. eu estava sendo jogada do precipício. Porque quando uma pessoa nascia com deficiência no Egito Antigo, se tinha esse direito Sim. de matar a criança. Aí, ontem, eu estava sendo escondida Dentro de das casa. igrejas, das dos igrejas. institutos, da Casa Grande. Aí hoje eu sou uma mulher que produzo. Amanhã a gente não vai falar mais sobre isso, vai ser normal. Sim. Entendeu? É assim, tá contínuo. Então a informação ela vem dentro disso. Eu acho que a informação é o que vai diminuir toda a problemática que a gente tem para tudo. Quanto mais informado, melhor. Sabe? Acho que a informação é um divisor de águas, porque no momento que eu te falo o que é, você já não pode mais alegar desconhecimento. Uhum. E aí as pessoas vão escolher. Olha que maravilhosa! Empreendedora, tem um Tá negócio vendo? dela, empresária, É meu isso amor. aí. Gosto disso, mulheres negras nesse lugar, porque é isso, né? Acho que é muito difícil as pessoas assumirem, né?
esse lugar da mulher negra como empreendedora, como liderança, como donas dos seus negócios, gestoras de pessoas, né? Então, a gente estava falando da Elaine, né? Que é uma empresária super reconhecida, que gerencia a carreira dos Racionais, né? Do Mano Brown. E eu falo, cara, o dia que eu vi falando que ela era uma empresária, eu falei, caraca, uma negona, linda, empresária, como é que não... Periférica, como é que a galera não fala disso, né? Fala-se mais, mas assim... Sei lá, se eu acho que se eu criança já tivesse essa imagem dela na minha frente, eu ia ficar... Pô, acho que é isso que eu quero ser. Empresária. Quero ser empresária. E aí, quando eu encontro, assim... Eu acho que foi numa conversa desses talk shows, né? E ela falando assim, eu sou empresária, não sei o que, gerencio. Eu falei... E velha, assim, eu acho que eu devia ter 30 anos, 20 e poucos anos. Eu falei, gente, essa figura existe, né? Sim. A gente tá acostumado com, né, o terninho, um cara branco, executivo. E eu falei, e existe, essa mulher existe, né? E quanto ela caminhou para ela poder dizer que ela é uma empresária, porque a gente ainda fica no meio de... eu sou empreendedora. Não, eu tenho um negocinho. Eu tenho um negocinho porque você não se vê no lugar disso, sabe? Sim. E aí, quanto ela caminhou para ela falar que ela é só empresária, porque assim, tem um peso, né? Tem um peso, as pessoas, será mesmo? Tá vendendo bolo ali, né? Porque fica colocando. Mas ok, é o empresário também quem vende bolo, entendeu? Eu falo isso pras meninas, não, você é empresário. Não, que isso? Não, é empresário do bolo, É empresário, mas a gente ainda tem que fortalecer, sabe? Por isso que eu volto a falar que o trabalho de vocês é muito necessário, porque isso aqui vai... Chega a todo mundo, né? Todo mundo tem um retângulozinho na mão, que tem uma internet ali, e aí a possibilidade dessa nossa conversa, da conversa que vocês estão fazendo aqui, chegar a 300.000 pessoas é muito grande. Então, assim, reafirmo a importância do trabalho de vocês, de falar sobre isso, né? Se tivesse alguém lá na minha adolescência falando que era uma mulher preta e empresária, como seria bom? A gente está falando aqui sobre essas coisas. Então, faz o link com a sua última palavra, que é informação. E a gente está vivendo na era da desinformação, desinformação, os serviços da vida. Sim, o desproduto que você começou a falar. Desproduto, desserviço, é tudo deles. Sabe, a gente tem que produzir. Então, parabéns, meninas. Obrigada. Muito feliz de poder participar aqui com vocês, de ver a potência que vocês têm, do enaltecimento, porque assim, nós, mulheres pretas, empreendedoras, gestoras, a gente ainda tem que se reconhecer nesse lugar. A gente precisa se reconhecer, né? Vocês são pessoas que se reconhecem, eu também me reconheço, mas as nossas manas? Vamos falar pra elas. Hoje passaram-se aqui 3 manas que não participaram nunca de um podcast. E falaram assim, caraca, eu nunca sentei nesse lugar. Né? Então, como é que isso é importante, né? Eu lembro que quando eu recebi a homenagem da Aline Valentim, falei assim, cara, isso era o meu sonho. Eu lembro de eu criança recebendo alguma homenagem, né? E como que isso fica no nosso imaginário, sonhando com esses momentos mesmo, é isso que você falou. E às vezes é a primeira vez da pessoa, a gente já acha que ela tá, não, já foi um monte de coisa, e não, né? Às vezes fica esperando esse espaço para poder falar, caraca, era isso que eu queria. E com tanta potência, né? Exatamente. Tem muita potência. Então, assim, por isso que eu falo mais uma vez, sigam, não parem, não é fácil, mas não desistam, porque assim, vocês estão dando voz a pessoas que talvez, como você disse, nunca pensou estar sentado num lugar desse aqui para conversar as coisas da vida, do que faz, não é nada pesado, mas você não tem onde você encontra. É o que eu falei no início. A gente fala disso onde? Na feira, a gente fala no salão, mas quem vai ali para ouvir e ser páreo com a gente, né? Que também trabalha, que também produz, a gente não encontra esses lugares. Por isso que eu falo e agradeço vocês estarem seguindo com o projeto, sigam o projeto, não desistam, porque vocês vão dar potência para muitas pessoas. Axé! Vanessa, a gente tem um presente para você. Oxi! Ó, estica a mão aí. É uma sacolinha daquela, você vai reconhecer, eu acho. De rafiazinha, né? Isso. Ó, ela tá aberta em cima. É um boné feito para blacks. Tá vendo aí atrás, ó? Dá pra fazer com uma Isso. E tá escrito nele The Life of Baixada. Ai! Na frente dele, se você passar a mão, tá bordado. Tá bordado, Alguém tira uma foto. Com certeza. Produção, meu diretor, cadê? Juan Peixoto. Tá você pode pegar a outra lembrancinha, porque a gente tem um diretor, gente, Juan Peixoto. Aqui é muita produção. Vermelho. Aqui,
Que cor é o boné? Ele é preto. preto. Arrasou. E as letras estão em laranja. Gente, isso aqui eu Laranja gostei muito. Do lado tem a sigla CBXD. Que aí o seu não Costa. é o Costa, Costa Baixada. Baixada, que é a marca dele. Ah, que irado. Esse é Adorei. meu. E, né, a gente tá no último episódio. eu fechei. Fechou, Vanessa, você fechou. Tem o da Adoro. nossa parceira também. Adoro. Parabéns. Chique, amei. Já vai embora Gente, com ele. patrocina a gente. É, super Poxa, né? A gente precisa fazer mais edições. A gente precisa continuar falando desse lugar aqui da Baixada, que é um lugar que não é tão produtivo e que não tem, né? Quem tá falando daqui, direto daqui? Vambora, gente. Eu acho que Vamos, super pode investir nessas minas aqui, ó, que elas são firmeza. É isso. E é isso, gente. Ai, tô me sentindo a Thais Araújo vendendo sanduíche na praia. Raquel, faz tudo. Empreendedora, ela empreendendo lá, vendendo sanduíche na praia, babado. Na praia. Isso, gente. Esse foi o último episódio do Rolê Suburbano, dessa segunda temporada linda, que vai estar disponível em todas as plataformas, com a parceria desse estúdio incrível, que é o Creative, aqui da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias também. Acho importante a gente reforçar Sim. os nossos parceiros com Exato. trabalhos impecáveis, com esse estúdio impecável, né? Com Que recebeu a atendimento gente Com uma incrível, recepção linda. linda. Então é isso, né? Valorizando esse rolê da Baixada Fluminense Isso aí, que eu gosto tanto, que eu amo Isso. tanto. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Até! Bom, Que lindo, gente! Foi tudo! Foi tudo! Ai, Foi gente. tudo! Tava jogando tudo pro alto!